Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Ó, a tia tá com muita saudade. Já faz um tempão que a gente não tem aula gravadas assim, né? E aí, como você está? Foi bem nas provas? Ó, eu sei que vocês arrebentaram, hein? Continuem assim, estudando, né? Se aplicando, porque vocês vão vencer na vida, vão ser grandes vencedores e Deus abençoará a vida de vocês, tá bom? Nós estamos voltando, né? Retornando a nossa aula e a gente vai começar por geografia hoje, ok? Livros de geografia, volume 2, página de número 19 até a número 23, ok? A gente vai falar sobre os imigrantes, né? A gente já falou sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, falamos sobre a chegada dos africanos e agora a gente vai falar um pouquinho da chegada dos imigrantes ao Brasil, tá bom? Então vamos lá, aqui ó, página de número 19, ok? Diz assim, ó, fala sobre os imigrantes, né? Em geografia nós estamos falando muito sobre essa questão, né, do primeiro momento da construção, né, do Brasil, e é bem legal, a gente estudou isso também em história, e aí como a matéria é interdisciplinar, a gente acaba, né, aprendendo mais e mais. Ó, os imigrantes. Com o fim do trabalho escravo e a disponibilidade de terras para plantar e morar no Brasil, pessoas de todo o mundo vieram, né, viram no Brasil uma oportunidade de trabalhar, de ter melhores condições de vida no nosso país. Então, quando a gente tinha a escravidão, os escravos faziam o papel do trabalho forçado, mas com a libertação dos escravos, eles não tinham mais obrigação de trabalhar. E aí que os imigrantes viram aí uma oportunidade de virem para o Brasil, trabalharem, né, desenvolverem a sua vida aqui, nesse campo tão vasto, né, que a gente tem, que é o nosso país, que é bom para plantar, bom para colher, não é verdade? Então esses imigrantes vieram nesse período, logo depois, né, do fim da escravidão, eles começaram a migrar para cá. A gente já viu isso também, né? Vamos lá, os primeiros grupos de imigrantes que aqui chegaram no século XIX foram os portugueses, né, dos imigrantes. A gente está numa fase mais à frente. Ó, primeiro, vamos por partes. Primeiro, né, os portugueses chegam ao Brasil e começam a dominar, ok? Os índios estavam aqui e eles começam a dominar o território. Como os índios não eram, recapitulando, né, relembrando que a gente ficou um tempão, né, por causa das provas e atividade de fixação, o que acontece? Quando os portugueses chegaram, eles começaram a usar o índio para o trabalho escravo. Vocês lembram disso? Mas os índios eram fracos para esse tipo de trabalho e começaram a morrer, muitos índios morreram. O que eles fizeram? Foram para a África, trouxeram os africanos para cá para fazer esse serviço pesado. E aí começaram a usar os africanos, né, aqui no Brasil como escravos. Obrigavam eles a trabalhar, não pagavam salário. Era uma vida muito difícil para os africanos. Só que, passado o tempo, os africanos vão conseguir sua liberdade. Eles vão conseguir viver sem ter que ser obrigado, entendeu? Ter que ser obrigado a trabalhar, ter que ser obrigado ali a passar por aquelas situações adversas porque o patrão obrigava. Então eles conseguem sua liberdade. Passando esse período que eles conseguem liberdade, a mão de obra fica escassa, porque agora não pode mais obrigar o negro a trabalhar, ok? Ele trabalha se ele quiser, ou para o seu sustento. E aí que entram os imigrantes. Eles chegam e vêm de vários lugares, a gente vai ver, ó. Nós temos portugueses, italianos, alemães, poloneses, e mais no fim do século, e em menor quantidade, mais pra frente, japoneses e asiáticos. Por quê? Eles viram que a terra era boa. Eles pensaram assim, vamos pra lá plantar, vamos pra lá que a gente vai ter uma colheita, a gente pode ficar ali naquele país, é um país bom, a gente pode se desenvolver. Então eles começam a vir para o Brasil, essa terra maravilhosa que a gente tem, né? Que pena que não é bem governada, mas se fosse seria melhor ainda. Então aqui, ó, mostrando aqui, ó, o Brasil, né, onde a gente vive aqui, e aí vindo gente, ó, aqui, ó, de todos os lugares,
principalmente aqui da Europa, ó, aqui da Europa, os imigrantes. Por quê? Aqui da África não veio imigrantes. Os africanos vieram obrigados, ok? Vieram para ser escravos da África. Então a gente está no período posterior a isso. A gente está no período em que os imigrantes começam a vir para cá, ó, principalmente da Europa, a maioria, italiano, alemão, poloneses, portugueses e também, mais à frente, a gente vai ver, japoneses, vêm para o Brasil. Todo esse grupo vem para cá para poder, né, se desenvolver aqui. Olha que legal, ó. Os imigrantes que chegaram ao Brasil trabalhavam principalmente nas lavouras de café, porque o Brasil era um grande produtor de café. O Brasil tinha muito café, então as pessoas vinham para trabalhar e esse café ele era cultivado e levado para fora do Brasil para vender justamente para a Europa. Que a Europa não tinha, a Europa é bem pequena, as suas terras, né, as suas divisões de países, ela é bem pequena, não tinha como plantar. Então, eles começam a plantar no Brasil, ó, e exportar para a Europa, vender para a Europa. E quando eles vendem para a Europa, eles vão ganhando dinheiro e se desenvolvendo cada vez mais no Brasil, ok? Então aqui, ó, eles vêm, né, para trabalhar na lavoura de café. Nessa época, o café se destacava como o cultivo mais importante, não só o café. A gente tinha também o açúcar, que era a cana-de-açúcar, né, o desenvolvimento do açúcar também era algo importante. O avanço das tecnologias agrícolas expandiu ainda mais as regiões produtoras e hoje o Brasil está entre os maiores produtores e não só produtores, mas exportadores do café para o mundo. Começou lá naquela época, né, lá no século XIX, e até hoje o Brasil é um dos maiores exportadores, ou seja, eles vendem, né, o café para fora do Brasil, tá? E uma das coisas mais tristes é que muitas das vezes eles vendem esse café que a gente cultiva aqui, que era para ser barato, eles vendem para fora do Brasil e a gente vai comprar lá de fora, a gente tendo aqui. E por isso que o café encarece, não só isso, mas outros produtos também. Fica ligado, hein? Fica a dica. Então vamos lá, aqui tem uma foto de imigrantes italianos trabalhando, né, na lavoura do café. Quem teve a oportunidade de ir por Minas Gerais ou Espírito Santo é um dos lugares que mais, né, tem colheita de café e produção de café. E é bem legal ver, você vê aquele morro assim. Eu vou botar até um vídeo mostrando como é lindo, né, a plantação de café. Os imigrantes de diversas nacionalidades, né, porque eram italianos, eram alemães, poloneses, portugueses, são diversas nacionalidades, né, diversas nações. Também contribuem para compor a pluralidade étnica e cultural do povo. Lembra que a gente falou que os escravos, eles trouxeram, né, os negros, né, que vieram da África, eles trouxeram a dança deles, eles trouxeram a religião, a música, então eles trouxeram a comida. Muito do que a gente tem hoje é do que eles trouxeram, né? E aqui também não foi diferente. Esses imigrantes vieram para cá viver, trouxeram sua cultura, trouxeram sua comida, trouxeram sua dança, sua religião. E isso também deu, né, para nós brasileiros, né, culturalmente uma riqueza maior, porque a gente começou a ter coisas dessas nações aqui pra gente. Então tem muita coisa nossa que é lá de fora, que veio da Itália. A gente come bastante macarrão, né, que é da culinária, né, italiana. E aí tem tantas outras coisas que vieram pra cá e começaram a fazer parte da nossa cultura. Então aqui, ó, manifestações artísticas como música, dança, na arquitetura, na culinária e no modo de viver, que fazem parte dessa inserção dos povos, né, migrantes, os povos que chegam aqui. Então, acaba misturando-se a cultura, você aprende um pouquinho com eles, eles aprendem um pouquinho com a gente, e isso é em todas as esferas, não só pessoas que vêm de outro país. Quando eu comecei a ser professora de vocês, eu trouxe algo para vocês daquilo que eu já vivenciava e vocês trouxeram algo para mim. Isso é muito legal. E essa mistura tem dado muito certo, não é verdade? Então vamos lá, ó. Aqui está mostrando as construções, né, da arquitetura, que tinha muito a ver com a questão aqui em Petrópolis, tá vendo?
tinha muito a ver com a questão dos imigrantes, né? Muito parecido como era a arquitetura lá fora. Aqui, ó, o espaguete, né? Já até tinha falado sobre os italianos, né? Espaguete, que é uma coisa que todo mundo adora. Quem não gosta de macarrão, né? É trazido aqui da Itália, né? E aqui tá mostrando em São Paulo essa produção aqui de espaguete, que é uma coisa que parece que é nossa, mas não, veio dos italianos. E a gente aproveitou, amou, né? E cultivou. Como hoje nós temos os fast foods, né? Nós temos o McDonald's, que são comidas americanas. Nós temos o Burger King, o Bob's, que a gente ama, mas não culturalmente não é nossa. Veio dos Estados Unidos para cá, a gente amou, abraçou a cultura, né? E tem vivenciado isso de maneira bem legal. Olha aqui, o Brasil continua a receber imigrantes, tá? Não parou não, tem muita gente ainda vindo para o Brasil. E mais recentemente, refugiados. Refugiados é uma palavra mais nova, tá? Refugiados também tem vindo para o Brasil, ok? Você sabe a diferença entre imigrantes e refugiados? Qual é a diferença entre imigrantes e refugiado? Os imigrantes, eles costumam a sair do seu país por vontade própria, ok? Ele olhou e falou assim, poxa, o Brasil é um país muito legal para se viver. Vou para lá. Tem muita praia, Brasil tem muito verde, tem muito mato. Ah, eu quero morar lá, vou lá pro Brasil. Eles vão, compram a passagem, vêm pro Brasil, né? Faz todos aqueles trâmites, né? Que não é de qualquer forma que entra no Brasil. Isso é os imigrantes. E os refugiados? Qual é a diferença? Os refugiados, normalmente, eles vêm fugidos, não por vontade própria. O que acontece? Tem uma guerra no país deles, tem uma fome, tem uma tempestade, arrasou o país todo. Eles têm que sair correndo, desesperados, e vêm para outro país, né? No caso, o Brasil, ou para qualquer outro país, né? O refugiado, ele tem isso de diferente. São motivados a sair de seus lugares de origem por causa de desastres naturais, crises políticas, guerras, perseguições, ou seja, por diversos motivos, né? A gente tem visto aí muitos refugiados vindo da Venezuela para cá, para o Brasil, por causa da crise política, né? Lá no poder, os venezuelanos passando muita fome e muitos têm fugido para o Brasil para tentar uma vida melhor. Aqui, querendo ou não, com toda a dificuldade, ainda é um pouco melhor do que a condição da Venezuela. Ok? Então vamos seguir aqui. Olha que legal, importante saber. Essa parte aqui você já sabe, né? Você vai, copiar no caderno, tá bom? Você vai copiar essas três situações. Migração, a gente trabalhou isso e você já fez até prova sobre isso. Migração, movimento populacional de pessoas de um lugar para o outro, geralmente em busca de melhores condições de vida, né? Emigrantes, que é diferente de imigrantes, a gente já viu isso. Emigrantes, pessoas que saem de um país e vai para outro, ok? Saiu do país, foi para o outro. E imigrante, pessoa que chega no novo país, ok? Então tem essa diferença, você vai copiar no caderno. E aqui a gente tem uma atividade para fazer. A primeira atividade, número 1, é sobre o processo de imigração no Brasil, para você responder. Bem simples, Quais fatores impulsionaram a chegada dos imigrantes ao Brasil? Quais foram os fatores? Por que aqueles imigrantes vieram? O que eles estavam pensando? O que eles queriam aqui no Brasil? Muito simples, a gente já falou. Você vai colocar nessa questão 1, letra A. Na B, quais os principais países de origem dos imigrantes? A gente também falou lá, lembra? Uns trouxeram macarrão, outros, trouxeram arquitetura, muita coisa. Então, os países que foi destacado ali que chegaram ao Brasil. Letra B, muito simples. Letra C, qual atividade econômica muitos imigrantes exerciam no campo? Qual atividade econômica muitos imigrantes exerciam no campo? Que tipo de atividade eles faziam? Vocês lembram? Lembra que eu falei que é uma das mais importantes? Além dessa, tinha também o café. Ih, falei a resposta. Além dessa, tinha também o açúcar. Mas você vai ver lá e colocar direitinho o que é. Número 2 é só para observar, tá? Observe as obras a seguir com atenção, tá? Isso aqui é um desenho. Um de Portinari,
e outro de Randa. Eles retratam diferentes momentos do trabalho nas lavouras de café do Brasil. Portinari pintando aqui e a Randa pintando aqui. Olha a diferença da pintura. Retrata a mesma situação, mas cada um tinha um jeito, um modo de fazer a sua pintura. Como você pode perceber, há diferenças significativas entre as pinturas, não somente em relação ao estilo da arte, né, as cores, técnicas de pintura, mas também em relação ao contexto histórico e geográfico em que ocorre. Olha aqui, aqui a gente tem um contexto, aqui a gente tem outro. É o que a gente vai ver aqui embaixo, ó. No caso da tela à esquerda, o cenário pintado por Portinari revela pessoas com vestuários padronizados e traços étnicos afrodescendentes. Se você for observar aqui, essa pintura tem muito a ver com o trabalho escravo, que eram os africanos. A de cá, essa colheita do café, já tem a ver com os imigrantes chegando ao Brasil, que eram os japoneses, que eram os italianos, ok? Então você consegue perceber pela vestimenta, pela cor da pele, pela situação, que aqui, ó como é que eles carregam coisas pesadas. É um trabalho mais escravo. Aqui é um trabalho dos imigrantes, né? Que vieram para o Brasil para se desenvolver. Você consegue ver essa diferença. Então, ó, na tela direita, né? Retrata descendentes japoneses também que trabalhavam na lavoura, contudo podemos perceber que seus trajes não são uniformes, né? Em alguns casos a personagem com calçado, né? A presença de um feitor cuidando dos trabalhos, ou seja, bem diferente, né? Um trabalho escravo, outro mais um trabalho à frente, mais remunerável. Com base nas obras, é possível perceber que o quadro da esquerda retrata a colheita de café no contexto da escravidão. Viu? Observou? Enquanto que o quadro da direita retrata a colheita no contexto do trabalho remunerado, no trabalho assalariado, né? Porque eles vieram de vontade própria para trabalhar. Aqui a escravidão já tinha sido abolida. Então aqui a gente tem uma curiosidade sobre os refugiados. Olha que legal. Desde 2015 a Venezuela... Não legal a Venezuela enfrentar problema, legal é o contexto histórico, tá bom? Desde 2015, a Venezuela enfrenta grave crise humanitária, causado pelo aumento descontrolado dos preços, inflação, preço alto, desemprego, empobrecimento da população, briga política, uma situação assim da Venezuela muito triste, e é um país vizinho do Brasil, fica aqui na América, né? Com consequência para o país vizinho, né, ao sul, Brasil, em especial o estado de Roraima, que tem uma ampla fronteira com a Venezuela. E é por ali que eles entram, né, por ali que eles tentam vir para o Brasil. A respeito, leia a reportagem abaixo. O que acontece? Aqui está falando sobre uma reportagem sobre um acontecimento na Venezuela. E a partir dessa reportagem, você vai responder a questão lá atrás, ok? A próxima questão, ó. Aqui a Venezuela, Roraima, Brasil, tá? Pra cá. Aqui a Venezuela fazendo fronteira, tá vendo o país aqui com a Venezuela? Fazendo fronteira com a Roraima. Também faz fronteira com o Amazonas, tá? Aqui, ó. Só que aqui no caso a gente especificou Roraima, mas também faz fronteira com o Amazonas. Então a Venezuela, os venezuelanos tentam passar para o lado do Brasil para viver uma vida melhor. Beatriz, 37 anos, está em Roraima há 4 meses. Ela voltou para a Venezuela para buscar um namorado e afirma que a situação é cada vez pior. Em 3 meses a situação piorou, as coisas estão mais caras, o salário não dá para comer, não dá para comprar nada, falta medicamento, muitas crianças estão morrendo de fome, muitos correm ao lixo para se alimentar. Olha que triste, a gente tem café da manhã maravilhoso, a gente tem que agradecer a Deus por isso. Eles lá não têm. E é um país bom, é um país que produz bastante, mas por causa da política tem chegado a esse estado. A Organização das Nações Unidas, né, a ONU, como a gente vê a sigla aqui, estima que 800 venezuelanos deixaram seu país e entraram no Brasil só por Roraima, todos os dias para fugir da crise econômica e política que se instalou por lá.
Só nos últimos 3 anos, quase 20 mil venezuelanos pediram refúgio no estado de Roraima, sendo que quase 3 mil vieram nos primeiros 2 meses desse ano. Ou seja, uma quantidade muito grande de venezuelanos vindo para o Brasil por causa da crise política humanitária lá, que ó, o pessoal saindo, passando, tentando vir para o Brasil, né? E também não pode vir de qualquer jeito, tem toda uma burocracia. E aí a gente vai responder a questão, já estamos finalizando a aula. Qual é o estado do Brasil que mais recebeu venezuelanos e por quê? Por quê? Que estado é esse? A gente acabou de falar, ok? Você vai colocar aqui a sua resposta. Na letra B, de acordo com a ONU, mencionada na reportagem, qual é a quantidade de venezuelanos que chegaram diariamente ao Brasil em 2018? Por dia, tá escrito lá. Claro que você vai ler essa reportagem mais uma vez para você observar direitinho e vai responder. Por que tantas pessoas estavam saindo da Venezuela? Por quê? O que aconteceu lá? Já falou, né? Aqui, letra D. Explique com suas palavras por que, nesse caso, os venezuelanos são refugiados e não imigrantes. A gente já falou a diferença. Imigrantes, o que acontece? E os refugiados, o que acontece? Tem uma diferença, a gente já viu. Então você vai colocar essa diferença bem simples à atividade. Você já fez, né? População do Brasil hoje, próxima aula. Então nós estamos encerrando a aula de hoje. Ó, um grande beijo, a tia tá com saudade. Faz o trabalho com calma, devagar, para você assimilar o conteúdo, tá bom? Ó, beijo e espero vê-los em breve, tá bom?